Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Queremos contar sempre consigo porque queremos juntos crescer no nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus. Queremos nesta escola podermos alimentar-nos da verdadeira e importante sabedoria, aquela que vem do nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Senhor. Contamos com isso para podermos continuar a fazer isso mesmo, com a presença do Pastor Rui Bastos. Pastor Rui Bastos, obrigado por estar aqui. É um prazer. Com a ajuda dele, vamos então desenvolver hoje mais um tema importante. Nestes temas que temos vindo a desenvolver sobre o que vai acontecer no finais dos tempos, o que é que precisamos fazer até que Jesus volte. Pastor Rui Bastos, hoje temos um sumário especial que nos ajuda a compreender esse tema. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos ver uma outra história que Jesus contou para nos ajudar a entender como é que devem se preparar aqueles que esperam a sua vinda ou o seu regresso. E queremos fazê-lo, claro que sim, acompanhados pela Bíblia. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazê-lo no livro de Mateus, no capítulo 25. Vamos então, eu convido se tem a sua Bíblia, convido a abrir a sua Bíblia em casa, porque as Bíblias que usamos aqui são as Bíblias que qualquer um de nós podemos ter, a Bíblia é só uma, por isso convidamos que possa assistir e abrir a sua Bíblia na sua casa, no livro de Mateus, no capítulo 25. Mas se não tem uma Bíblia, nós temos o nosso quadro, onde encontramos os nossos versículos que nos ajudam a poder ler e a poder partilhar este versículo. Então, Mateus 25, 21 diz: Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este é um texto que, quando nós lemos, nos diz que há aqui um homem, não é? Que tem alguma coisa e que coloca nas mãos de um servo essas coisas que ele tem e que ele foi fiel. Então, esta história pode ajudar-nos a compreender aquilo que estamos a fazer nesta terra. Como é que nos pode ajudar a compreender? Muito bem. A história, recapitulando, é genericamente o seguinte. Como dizias há pouquinho, Rita, havia um homem que tinha uma quantidade considerável de dinheiro disponível e, ao viajar, ele, antes de partir, deixa algum deste dinheiro nas mãos de cada um dos seus 3 servos de confiança. Com um deixa o equivalente a 5 talentos, com outro deixa 2 e com o último deixa-lhe 1 talento apenas. E quando nós pensamos num talento, eu recordo-me quando era criança, quando ouvi esta história, eu pensava que um talento era uma moedinha pequenina. Pois, muito bem. Só que uma moeda dessa, na verdade, um talento, nos tempos bíblicos havia 2 aplicações para o termo talento. Podia ser uma unidade de peso, não é? Que equivalia normalmente a cerca de 34 quilos. Normalmente era usado ou para ouro ou para prata. Agora, imagina a quantidade de dinheiro que isto representava. Mas havia também a unidade monetária. Um talento equivalia mais ou menos a 6.000 denários. 6.000 denários era o equivalente, hoje, em termos atuais, ao salário que uma pessoa ganharia ao longo mais ou menos de uns 16 anos e qualquer coisa. É muito dinheiro. Hoje, se fôssemos fazer em parâmetros, por exemplo, do salário mínimo português, alguma coisa em torno de cerca de 140.000 euros. Não é? É muito Um dinheiro. único talento valia realmente muito, era muito dinheiro. Mas o interessante que esta história conta é que, regressando o senhor da sua viagem, vai acertar contas com os seus servos. E os 2 primeiros servos estavam contentíssimos porque o seu patrão tinha regressado, porque eles, ao devolverem o dinheiro que lhes tinha sido entregue, devolveram outro tanto mais que, entretanto, das aplicações financeiras e dos negócios que tinham realizado, puderam, portanto, devolver. O que tinha 5 entregou 10 talentos, imagina a fortuna que ele entregou, e o seu senhor ficou muito contente e, por isso, faz a afirmação que lemos há pouquinho: bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E ao segundo, que tinha recebido 2 talentos, exatamente a mesma taxa de rendimento, 100%. Foram-lhe entregues 2 talentos e ele apresenta agora 4. Mas o último servo, a quem tinha sido dado apenas 1 talento, não é? Apenas uma pequena fortuna de cerca de 140.000 euros, mais ou menos, ele disse: bom, sabes, eu sei que és um homem zeloso, até um tanto injusto, diz este servo, porque ceifas aonde não semeaste, queres colher aonde não plantaste, por isso peguei neste talento, enterrei-o e agora devolvo-te o que é teu.
E a resposta do Senhor é justamente esta: servo mau e infiel. Tu podias pelo menos ter pegado neste dinheiro, nesta pequena fortuna, e posto no banco, e durante o tempo que lá estivesse rendia juros, e quando eu recebesse aquilo que era meu, recebê-lo-ia com juros. E a parábola termina dizendo que duas coisas deviam ser feitas. O servo mau devia ser lançado na escuridão, devia ser, portanto, posto para fora, e o talento que ele não tinha aplicado deveria ser entregue àquele que tinha multiplicado os 5 talentos, portanto, dando-lhe algo mais, mostrando justamente que ele merecia mais confiança. Bem, o que esta parábola ensina, visto que ela está no mesmo contexto de Apocalipse, de Mateus 24 e de Mateus 25, é que nós não só devemos ter uma atitude de expectativa e de preparação espiritual em relação à vinda de Jesus, como vimos no outro estudo, que a melhor maneira de nós nos prepararmos é sermos previdentes, sermos estudiosos da Bíblia, termos uma experiência devocional que nos prepare emocional e espiritualmente para a vinda de Jesus, mas isto não deve ser apenas uma atitude de contemplação, uma atitude de passividade. Exato. O que Jesus está a ensinar com esta parábola é que cada cristão deve também pôr ao serviço de Deus os talentos e as habilidades naturais com as quais ele foi dotado. Não só as naturais, como aquelas que são adquiridas ao longo da vida. Exato, porque nós às vezes não sabemos fazer uma coisa, aprendemos, colocamos em prática e aquilo rende frutos, não é? Porque Exatamente. Nós passamos a fazê-lo melhor. E é interessante que nós às vezes temos este sentimento que teve este servo mau, não é? Uhum. Que é injusto, é melhor guardar e não compreendemos que nos estamos a prejudicar a nós e ao servo, ou seja, nesta história, e ao Senhor. Ou seja, nesta história nós ficamos a perceber que a forma como nós enfrentamos as situações vai ser importante para o nosso futuro e para o nosso presente também, porque aquele que tinha já tido 5 talentos, acabou por ganhar mais um. Porque soube usar os seus, então recebeu outro mais. E isto também se aplica há muitas das nossas características que Deus nos dá para nós trabalharmos na sua obra, não é? Nas obras do Senhor. Se nós agarrarmos nestas características que o Senhor dá e não fizermos uso delas, elas vão ser retiradas. Mas se nós as utilizarmos, aplicarmos, então vamos ver os frutos da nossa aplicação e do nosso trabalho. Há muitas histórias que fazem parte de um conjunto de episódios deliciosos que são usados normalmente pela psicologia motivacional, que mostram como pessoas que aparentemente nasceram desfavorecidas ou que estavam em condições pouco favoráveis na vida conseguiram fazer coisas surpreendentes simplesmente porque acreditaram, simplesmente porque tiveram a capacidade de ousar. Não é? Em termos práticos, o cristão é alguém que é, sobretudo, convidado a uma experiência de ousadia, porque cada um de nós pode fazer com que o mundo seja melhor. É verdade, tu e eu, Rita, sabemos que Jesus vai voltar e que o mundo, conforme o conhecemos, deixará de existir e a civilização será transformada. Mas isto não impede que nós hoje possamos estar disponíveis a fazer com o que temos o melhor que podemos para ajudar o nosso próximo, o nosso vizinho, aquela pessoa que nós encontramos no nosso trabalho, aquela pessoa que nós não conhecemos e que acabamos agora de entrar em contato e percebemos que ela precisa de uma palavra amiga. O fato de estarmos disponíveis a sermos este servo que com o pouco pode fazer muito na vida de outras pessoas é algo que coincide claramente com os ensinamentos de Jesus, quando ele dizia que nós devemos estar disponíveis para fazer o bem. Exatamente. Muito obrigada pela explicação, porque podemos compreender melhor e vamos poder, claro, aplicar à nossa vida. Para aplicar à nossa vida este texto, temos que tomá-lo na nossa consciência, temos que alimentar-nos dele, mas como é que aconselho a usar este tema? Como é que eu aprendo fazendo? O que é que eu aprendo? Como é que eu realizo, ponho em prática aquilo que eu aprendi com esta história bíblica? Todos nós nascemos dotados de capacidades e de qualidades. Ninguém, à semelhança do servo da parábola, é completamente destituído de capacidades ou de habilidades ou de talentos. Por isso, mesmo que reconheçamos em nós apenas um único talento, devemos estar disponíveis para pô-lo ao serviço de Deus. Seja ele a inteligência, seja ele a capacidade de fazer bem alguma coisa, tudo o que temos e tudo o que possuímos pode ser usado para fazer o bem a outros. E numa sociedade hedonista e egoísta como aquela em que vivemos hoje, onde as pessoas pensam muitas vezes em si e
em si mesmas e só depois, em último lugar, é que podem pensar eventualmente nos outros, é algo extremamente interessante e que serve como um motivo de louvor ao nome de Deus, o fato de você e eu estarmos disponíveis a tirar tempo para, em regime de voluntariado, ajudar alguém, auxiliar aqueles que precisam da nossa ajuda e do nosso auxílio. Por isso, esteja disponível, querido amigo, para usar os recursos que tem na sua vida, sejam eles materiais ou imateriais, para ajudar alguém que dele precise, do seu tempo ou da sua capacidade. É com este convite a sermos ativos e proativos na nossa vida que terminamos hoje a nossa Escola Bíblica. No entanto, queremos continuar a contar com a sua presença. Queremos continuar a crescer com Jesus e consigo. Queremos, por isso, convidá-lo a estar connosco na próxima aula bíblica. Encontramos-nos lá.